ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui, Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui, Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta 6 dezenas e prêmio vai a 6,5 milhões de reais. Confira as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Hoje é o último dia para inscrições em processo seletivo da Prefeitura de Ribeirão Preto. Encontro de iniciação científica hoje no IMESP. A ordem do dia da sessão de hoje da Câmara de Vereadores. Muitas famílias sofrem com falta de água em Bebedouro. Refis na cidade pode ser parcelado agora em até 4 vezes. Novembro Azul é o tema do editorial. Os resultados dos jogos do fim de semana pelo Brasileiro das séries A e B. Brasileirão, confira um resumo da 32ª rodada. Segunda-feira, 11 de novembro, Primavera Brasileira, Lua Crescente. Este é o dia de número 315 de 2019. Aqui, Ali Notícias, edição 4697, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Em novembro, a revista Aqui e Ali destaca os 10 anos da Clínica Magras e os resultados surpreendentes na vida de seus clientes. Ao longo de uma década, a Magras transforma vidas, promovendo saúde, beleza e bem-estar. A colunista Laís Santin fala sobre o que é Pantone. Na página de tecnologia, o professor Alisson Barberá Alves aborda a internet das coisas. A coach Nathalie Reina mostra como o coaching pode ajudar no processo de emagrecimento. No Enfoque, o trabalho minucioso da micropigmentadora Bárbara Macedo e as novas técnicas de tratamentos faciais. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro promove excursão a Mongaguá. O jornalista Eduardo Irra, em artigo, aborda o tema Natureza Ameaçada. Aqui e Ali, impressa e digital, você sempre bem informado. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. Uniodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. Uniodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece a maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto. Anselmo Paganelli e Antônio Carlos Machado. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite nesta segunda-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 28 minutos. Temperatura máxima de 29 graus.
Umidade relativa no ar, 79%. Para amanhã, terça-feira, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 30 graus e mínima de 19. Comemoram-se hoje, 11 de novembro, o Dia do Diretor de Escola. Hoje, 11 de novembro, é o dia de São Martinho de Tours. De tão venerado e popular na França, é padroeiro de 3.700 paróquias e empresta seu nome a 480 aldeias naquele país. Conta-se que uma vez Martinho de Tours deu a um pobre metade de sua túnica, que ele próprio cortou com sua espada de militar. Contribuiu muito para que em toda parte o evangelho fosse anunciado pelos monges, particularmente na zona rural do país. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 11 de novembro de 1989, rebeldes de El Salvador iniciaram uma ofensiva contra a ala direitista do governo. Cerca de 400 pessoas morreram em conflitos. Em 11 de novembro de 1995, Bill Gates, o milionário dono da Microsoft, comprou por 30 milhões de dólares o manuscrito Natureza, Peso e Movimento das Águas, de autoria de Leonardo da Vinci. No dia 11 de novembro de 1996, o pugilista Evander Holyfield tornou-se campeão mundial na categoria peso pesado pela terceira vez. E em 11 de novembro de 2004, o líder palestino Yasser Arafat morreu aos 75 anos, vítima de uma falência múltipla dos órgãos. Ele passou 13 dias internado no Hospital Militar Percy, em Paris, na França, com a saúde bastante debilitada. Os médicos pensaram se tratar de leucemia, mas depois de realizarem uma série de exames, declararam que o político tinha uma anomalia sanguínea não identificada. Aqui e ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2206 da Mega Sena, realizado domingo em São Paulo. O prêmio fica acumulado em 6,5 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena 06, 27, 38, 42, 45 e 57. Repetindo, 06, 27, 38, 42, 45 e 57. A Quina teve 51 apostas ganhadoras, cada uma receberá 31 mil reais. A quadra teve 3.495 apostas vencedoras. Cada uma levará 650 reais. As apostas para o concurso 2207 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira em qualquer lotérica ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50. O sorteio acontece também quarta-feira, mas às 8 da noite. Vale lembrar que o prêmio acumulado é de 6,5 milhões de reais. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquiali.radiotv.com. As promoções não param na Tutubelo. Blusa feminina do número 1 ao 16 a partir de 15,20. Bermuda de tactel masculina do número 1 ao 16 a partir de 20,60. Na Tutubelo, vestido do número 1 ao 3 a partir de 25,90. Conjunto masculino regata do número 1 ao 3 a partir de 35,90. Enxoval completo para o seu bebê e pagamento em até 9 vezes sem entrada.
Tuto Belo, loja climatizada e amplo estacionamento. Coronel João Manuel 839 Centro. Telefone 17 3342 7272 Bebedouro. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, confira as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 em prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado. Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito Consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. Mais uma grande promoção de Bira Vieira, porque só o Bira tem promoções lindas, divinas, maravilhosas, poderosas, irresistíveis. Ai, metido! Você pode ganhar até R$1.700 na compra de seus óculos. É isso aí! Você compra seus óculos com lentes multifocais Rodenstock e ganha outro par no mesmo valor. Compra um, leva 2. Porque bonzinho assim, sabe quem é? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira. Multifocais Rodenstock, 130 anos de tecnologia alemã em lentes multifocais. Bira Vieira, óticos e joalheiros. A melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. A informação na sua manhã. Confira as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. O segundo dia do Enem exigiu muitos cálculos. Foram 90 questões de matemática, física, química e biologia. Entre os temas, questões cotidianas, como aplicativos de paquera, o esporte slackline e receitas para remover o excesso de sal do feijão e tirar o cheiro de alho da mão. O MEC diz que a abstenção foi de 27,2%, a menor já registrada. Mais uma vez, imagens do caderno de questões circularam nas redes sociais. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que não se trata de um vazamento. Segundo ele, foram casos isolados que ocorreram após o início da prova, sem prejuízo para os candidatos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tem sessão marcada nesta segunda para discutir mudanças da Constituição que viabilizariam a prisão de condenados na segunda instância. O debate ganhou força após o STF derrubar na semana passada uma decisão do próprio tribunal que permitia o cumprimento antecipado da pena. A reforma trabalhista completa 2 anos nesta segunda-feira. A proposta trouxe modificações nas relações de trabalho, porém, esbarra em questionamentos na justiça, trazendo insegurança jurídica para colocar todas as mudanças em prática.
Prefeitura de Ribeirão Preto encerra hoje o prazo para as inscrições no processo seletivo que visa a formação de cadastro reserva para a contratação de professores. Podem ser feitas pelo site www.vunesp.com.br. As funções disponíveis para esse processo seletivo: PEB 1, PEB 2, Educação Infantil 4 e 5 anos, anos iniciais do ensino fundamental, PEB 3, Artes, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Professor de Atendimento e Educacional Especializado. Requisitos mínimos exigidos: ter habilitação em nível de ensino médio ou superior. Este processo seletivo terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, anuncia o 17º EIC, Encontro de Iniciação Científica, no anfiteatro da instituição, cujo endereço é Rua Nelson Domingos Madeira, número 300, no Parque Eldorado, na zona oeste de Bebedouro. O objetivo é reunir estudantes, professores e pesquisadores de graduação e de pós-graduação, a fim de apresentarem os resultados de suas pesquisas nas áreas de administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, direito, engenharia agronômica, jornalismo, publicidade, propaganda e serviço social, bem como fomentar o debate a respeito das atividades desenvolvidas e estimular o desenvolvimento de novos projetos. Nesta segunda-feira, dia 11, às 7h30 da noite, abertura oficial com a apresentação cultural do projeto Guri. Às 8h da noite será proferida a palestra A Relevância da Pesquisa na Formação Acadêmica e Profissional na Educação Superior, pelo professor doutor Davi Ferreira Lopes Santos. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados, somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali.radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e ali notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Internet top de linha para toda a família e sua empresa. Escolha a MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, a ordem do dia da sessão de hoje da Câmara de Vereadores.
Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 e prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado. Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito Consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. Em novembro, a revista Aqui e Ali destaca os 10 anos da Clínica Magras e os resultados surpreendentes na vida de seus clientes. Ao longo de uma década, a Magras transforma vidas, promovendo saúde, beleza e bem-estar. A colunista Laís Santin fala sobre o que é Pantone. Na página de tecnologia, o professor Alisson Barberá Alves aborda a internet das coisas. A coach Nathalie Reina mostra como o coaching pode ajudar no processo de emagrecimento. No Enfoque, o trabalho minucioso da micropigmentadora Bárbara Macedo e as novas técnicas de tratamentos faciais. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro promove excursão a Mongaguá. O jornalista Eduardo Irre, em artigo, aborda o tema Natureza Ameaçada. Aqui e Ali, impressa e digital, você sempre bem informado. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. O Salão Social dispõe agora de ar-condicionado e está sempre em perfeitas condições para você passar horas agradáveis em reuniões festivas e profissionais. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Na sessão desta segunda-feira, dia 11, com início às 8 horas da noite da Câmara de Bebedouro, será discutido e votado o projeto do prefeito Fernando Galvão, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação Ambiental. Também será votado o requerimento do vereador Nasser Abdala, que pede ao prefeito Fernando Galvão vários esclarecimentos em relação ao concurso público 01/2017. Qual o motivo de os candidatos aprovados não terem sido convocados? Qual a data prevista para que eles sejam convocados para compor o quadro de professores de educação física do DME? Como será o preenchimento de convocação, ocupação parcial ou total das vagas? Como ficarão os aprovados caso vença o prazo de 2 anos estabelecido no edital? Se isso vir a ocorrer, informar se haverá prorrogação. Em outro requerimento, o vereador Nasser Abdala requer a convocação do presidente do SAEB, autarquia do município de Bebedouro, Marcelo Antônio Negro, para que compareça à sessão ordinária do dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, para prestar esclarecimentos sobre a atual situação da autarquia e as constantes interrupções no fornecimento de água à população, bem como responder a outras indagações que os vereadores julgarem necessárias. Aqui e Ali, radiotv.com. Homem acamado, criança pequena e a mulher que não tem como dar banho no marido.
É a falta de água que penaliza e revolta moradores dos bairros Cidade Coração, Pedro Pascoal e de outros de Bebedouro. O relato é do vereador Paulo Bola, em pronunciamento da tribuna da Câmara. Ele observa que a falta do líquido vira rotina na cidade. Paulo Bola acrescenta que o assunto já está cansativo e que não há mais desculpas. Por isso, ele quer saber quando o SAEB, a Autarquia de Água e Esgotos, vai dar uma resposta definitiva em vez de abordar a falta de água apenas com justificativas técnicas por meio da imprensa patrocinada pelo poder público. O vereador Silvinho do Pão de Queijo também cobra explicações do SAEB, já que ele diariamente recebe reclamações. Observa que muitos trabalham na roça, chegam suados e não têm água ao menos para tomar banho. Já o vereador Nasser Abdala diz que o problema não é mais pontual nem local, uma vez que afeta quase toda a cidade. Ele se refere não só ao racionamento, mas à falta de informação. Protesta contra a falta de comunicação pelo SAEB, pois a água acaba e os moradores dos bairros afetados não ficam sabendo. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, nesse final de semana a concessionária TEB realizou 55 atendimentos aos usuários e teve atendimento também para 3 acidentes. O primeiro acidente foi na sexta-feira, por volta das 21 horas e 30 minutos. Foi na SP-326, no quilômetro 424. O acidente foi a colisão entre 2 carros que ocorreu porque a condutora de um deles não respeitou a preferencial do outro condutor que efetuava a rotatória do trevo de acesso a Barretos. O acidente não trouxe vítimas. O segundo acidente foi no sábado, por volta das 9 horas da manhã. Foi na SP-326, no quilômetro 392. O acidente foi o capotamento de uma caminhonete e ocorreu porque quebrou o semi-eixo da roda traseira e isso fez o condutor perder o controle e capotar o veículo. Esse acidente também não trouxe vítimas. E o terceiro acidente, ainda no sábado, foi por volta das 23 horas. Foi na SP-323, no quilômetro 31. O acidente foi a colisão de uma motocicleta contra um animal equino, um cavalo que estava sobre a pista de rolamento. Sofreu ferimentos moderados o condutor da motocicleta e ferimentos leves o seu acompanhante. Então esses foram os 3 acidentes que tivemos nesse final de semana nas rodovias administradas pela TEB. Carol. Bom, Osmar, mais uma semana começa. O condutor que precisar do auxílio da concessionária, nesta segunda-feira, é só ligar para o 0800. Isso mesmo. Precisando de nosso auxílio, estando em nossas rodovias, basta ligar no 0800 55 1167. O usuário também tem a opção de acionar a concessionária através dos callbox. Não é só quando estiver precisando de auxílio não, viu, Carol? Viu alguma normalidade, tem alguma sugestão, algum recado para passar, pode também usar a linha do 0800 e o próprio callbox, principalmente quando avistar animais na rodovia, né, Carol? É uma informação bastante importante e pode até evitar acidentes, certo? Tá certo, muito obrigada pela sua participação, Osmar. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Aqui e ali, radiotv.com. Falecimento. Faleceu ontem aos 50 anos em sua residência Luiz Carlos de Oliveira, natural de Pitangueiras. Era solteiro e residia na rua Reinaldo Marquese, número 54, no bairro Coab 2, em Pitangueiras. 3 filhos, Daiane, Natália e Pedro.
Corpo de Luiz Carlos de Oliveira no velório de Pitangueiras. Sepultamento hoje às 10h30 da manhã no cemitério de Pitangueiras. Funerária São João anuncia o falecimento aos 50 anos de Luiz Carlos de Oliveira. Aqui e Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As promoções não param na Tutubelo. Blusa feminina do número 1 ao 16 a partir de 15,20. Bermuda de tactel masculina do número 1 ao 16 a partir de 20,60. Na Tutubelo, vestido do número 1 ao 3 a partir de 25,90. Conjunto masculino regata do número 1 ao 3 a partir de 35,90. Enxoval completo para o seu bebê e pagamento em até 9 vezes sem entrada. Tutubelo, loja climatizada e amplo estacionamento. Coronel João Manuel 839 Centro. Telefone 17 3342 7272 Bebedouro. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no editorial, o tema de hoje, Novembro Azul. Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. Uniodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. Uniodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece a maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto. Bernardo Guedes Pinto Neto e Ana Luísa Carrareiro. Não precisa existir uma grande razão para você ser um doador de sangue. É uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Doe sangue, salve vidas. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza Aqui e Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Quem possui pendência com a Prefeitura de Bebedouro e pretende resolver sua situação deve ficar atento ao Revis 2019. A opção de parcelamento em até 4 vezes mensais, com desconto de 40% em multa e de 30% em juros até 20 de dezembro. Outra forma é efetuar o pagamento em até 36 parcelas mensais e sucessivas sem qualquer desconto. Em caso de descumprimento do prazo para pagamento da parcela, serão aplicados os acréscimos previstos na legislação municipal. Aqui e Ali Notícias, editorial. A prevenção ao câncer de próstata ganha força de alguns anos para cá. Campanhas de conscientização elevam os agendamentos de consultas com urologistas. No início, mulheres, mães e filhas lideravam as ligações aos consultórios, mas hoje, felizmente, muitos homens já tomam a iniciativa. Essa mudança de comportamento altera também o padrão de diagnóstico da doença. Nas décadas de 1980 e de 1990, a maioria dos tumores de próstata era descoberta em fases avançadas e só restava ao paciente fazer tratamentos hormonais e paliativos. Atualmente,
Devido à prevenção, os tumores são diagnosticados mais precocemente, o que é fundamental não apenas para a cura, mas para a manutenção da qualidade de vida. O câncer de próstata é o tumor maligno com maior incidência entre os homens. 35% dos casos de câncer masculino são na próstata e o segundo em mortalidade. Um dos maiores temores dos homens são as sequelas do tratamento, como a disfunção erétil e a incontinência urinária. No entanto, o ganho tecnológico vinculado à experiência do cirurgião permite resultados funcionais. Os pacientes operados com o robô têm a sua reabilitação antecipada. Além do sistema robótico, há outras técnicas novas no tratamento do câncer de próstata, como ultrassom focal de alta intensidade. Desenvolvido em Lyon, na França, esse método controla a doença com mínimos riscos de procedimento e funcionais. Mas a indicação é restrita a grupo específico de portadores. Novidades estão a caminho, como painéis genéticos que possibilitarão maior conhecimento da doença e sua agressividade, a ponto de identificar qual a melhor combinação de terapias para cada paciente. A campanha Novembro Azul vem colaborar com o objetivo de melhorar a saúde masculina. Visitar o urologista com frequência facilita o diagnóstico precoce, mas não a prevenção. A prevenção de doenças de próstata acontece no dia a dia, com a prática de exercícios físicos regularmente, não ganhando peso e evitando gorduras saturadas. A alimentação balanceada é fundamental. É isso. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, no bloco de esportes do Aqui e Ali Notícias, os resultados dos jogos do fim de semana pelo Brasileiro das séries A e B. Confira um resumo da 32ª rodada do Brasileirão. Em novembro, a revista Aqui e Ali destaca os 10 anos da Clínica Magras e os resultados surpreendentes na vida de seus clientes. Ao longo de uma década, a Magras transforma vidas, promovendo saúde, beleza e bem-estar. A colunista Laís Santin fala sobre o que é Pantone. Na página de tecnologia, o professor Alisson Barberá Alves aborda a internet das coisas. A coach Nathalie Reina mostra como o coaching pode ajudar no processo de emagrecimento. No Em Foco, o trabalho minucioso da micropigmentadora Bárbara Macedo e as novas técnicas de tratamentos faciais. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro promove excursão a Mongaguá. O jornalista Eduardo Irra, em artigo, aborda o tema Natureza Ameaçada. Aqui e Ali, impressa e digital, você sempre bem informado. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, dá tudo belo. Tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal,
artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui Ali Notícias. Aqui Ali Notícias. E o esporte para você. Carol, antes dos resultados do fim de semana dos campeonatos brasileiros da Série A e também do brasileiro da Série B, agradecer mais uma vez ao internauta ouvinte que diariamente tem se atualizado dos acontecimentos, principalmente do dia que acontece em Bebedouro e na micro-região, através do programa Aqui Ali Notícias, de segunda a sábado, das 7 às 8 da manhã. Todos os dias, praticamente, novos internautas ouvintes. Muito obrigado pela audiência ao Kleber Lenha Verde, ao Marcos Mariano, aquela super fã Nilza Rocha, Aparecida Esgarione, a Eliane Emerson Zanata, enfim, são vários internautas ouvintes, homens e mulheres, jovens, que acompanham dia a dia o Aqui Ali Notícias. Muito obrigado pela audiência e credibilidade. Brasil! Copa do Mundo Sub-17, quartas de final. Hoje, às 8 horas da noite, tem Itália e Brasil. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Agora o Campeonato Brasileiro da Série A, 32ª rodada. Goiás e Santos empataram em 0-0. Palmeiras e Corinthians empate em 1-1. Inter de Porto Alegre venceu o Fluminense 2-1. Cruzeiro e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. O São Paulo foi derrotado pelo Atlético Paranaense 1-0. O Flamengo venceu o Bahia 3-1. Fortaleza venceu o Ceará por 1-0. Chapecoense perdeu para o Grêmio de Porto Alegre 1-0. CSA de Alagoas foi derrotado pelo Vasco da Gama 3-0. Hoje, às 8 horas da noite, jogam Botafogo do Rio versus Avaí de Santa Catarina. Os melhores até agora no Brasileirão. Na liderança, o Flamengo com 77. Em segundo, Palmeiras com 67. Em terceiro, Santos com 64. Em quarto, Grêmio de Porto Alegre com 56. Em quinto, São Paulo com 52. E em sexto, Atlético Paranaense com 50. O Corinthians está em oitavo lugar com 49 pontos. A diferença entre o Flamengo líder e o Palmeiras vice-líder é de 10 pontos, 77 contra 67. Os últimos no Brasileirão, em 17º, Botafogo com 33, em 18º, CSA de Alagoas com 29, em 19º, Chapecoense com 22 e em 20º lugar, Avaí de Santa Catarina com 17. Campeonato Brasileiro da Série B, 34ª rodada. Guarani e Ponte Preta empataram em 0-0. Sport Recife venceu o Criciúma de Santa Catarina por 1-0. CRB de Alagoas venceu o Atlético Goianiense 2-1. E Brasil de Pelotas e Oeste empataram em 2-2. Os melhores até agora na Série B. Na liderança, o Bragantino com 68. Em segundo, Sport Recife com 60. Em terceiro, Coritiba com 54. E em quarto, Atlético Goianiense também com 54 pontos. Outros paulistas, em décimo, Botafogo de Ribeirão com 47. Em 11º, a Ponte Preta de Campinas com 44. Em 14º, Guarani com 40. E em 15º lugar, Oeste também com 40 pontos.
os últimos na Série B. Em 17º, Figueirense de Santa Catarina, com 35. Em 18º, Vila Nova de Goiás, com 33. Em 19º, Criciúma de Santa Catarina, com 31. E em 20º, São Bento de Sorocaba, com 30 pontos. Dos paulistas, apenas o São Bento na zona de degola. Aqui ali, radiotv.com. Brasileirão, resumo da 32ª rodada. Apenas 2 jogos sábado pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. 3 paulistas em campo, com o Santos goleando o Goiás por 3-0, enquanto Corinthians e Palmeiras empataram o clássico no Pacaembu com 2 gols nos acréscimos. O Peixe segue firme na 3ª posição com 64 pontos, agora 3 atrás do Palmeiras, que tem 67. Ambos torcem por uma improvável queda de rendimento do Flamengo. Nesta segunda-feira, Botafogo e Avaí, ambos dentro da zona de rebaixamento, se enfrentam no Engenhão, no chamado jogo de vida ou morte. Mais 7 jogos da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro realizados ontem. O Flamengo, que levou um susto do Bahia, venceu de virada e segue a passos largos rumo ao título. Com o empate do Palmeiras no sábado, o Flamengo chegou a 77 pontos, 10 a mais do que o Alviverde, restando apenas 18 pontos em disputa. Hoje teve ontem teve gols de Gabigol, Bruno Henrique e Reinier. O Internacional voltou a vencer após 3 jogos, ao fazer 2-1 diante do Fluminense, com 2 gols de William Potker. Com 49 pontos, o Inter é 7º, enquanto o tricolor carioca está com 34 na 16ª colocação, com apenas 1 ponto a mais do que o Botafogo, que abre o Z4. Quem também encerrou série negativa de 4 jogos foi o Vasco, que fez 3-0 no CSA e se consolidou na briga por uma vaga na Sul-Americana, agora em 11º com 42 pontos. O Fortaleza subiu para 13º com 39 pontos ao vencer o Ceará por 1-0, deixando o rival em 14º lugar com 36 pontos. O Grêmio venceu a Chapecoense por 1-0 e se consolidou na 4ª colocação com 56 pontos, enquanto o time catarinense está em 19º com 22 pontos. A vitória do Atlético Paranaense sobre o São Paulo também contou com placar de 1-0. O time de Curitiba chegou aos 50 pontos na 6ª colocação e o tricolor do Morumbi está em 5º com 52. O único jogo sem gols da rodada até o momento foi no clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Galo está com 40 pontos em 12º e o Cruzeiro em 15º com 35 pontos. E vale lembrar mais uma vez que Botafogo e Avaí, ambos dentro da zona de rebaixamento, se enfrentam no Engenhão hoje, no chamado jogo de vida ou morte. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Na volta do intervalo, 15 de Piracicaba 2, São Caetano 3 pela decisão da Copa Paulista. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar,
pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Curvin 1390. Radial, pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. O Uniodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. Uniodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece a maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto. Helenice Tilelli Abes e João Paulo Toller. Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 e prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado. Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito Consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Um grande abraço, ele que está se manifestando através da telinha do Facebook, acompanhando o programa de hoje, o Aqui Ali Notícias, o locutor que é a voz padrão da abertura e das vinhetas deste programa, companheiro de trabalho, grande radialista na cidade de Itaquaritinga, o Auro Ferreira Leite. Muito obrigado, Aurinho, pelo prestígio, credibilidade e incentivo. O São Caetano sai na frente na primeira partida da final da Copa Paulista. No Barão de Serra Negra, o São Caetano marca os 48 minutos do segundo tempo com Max e vence por 3-2 o 15, sábado em Piracicaba. O São Caetano abriu 2-0 no primeiro tempo com Jean Dias e Júnior Alves e o 15 empatou no segundo tempo com 2 golaços de Cássio Gabriel. No final, o São Caetano fez o terceiro com o jogador Max. Goleiro Luiz Daniel do Azulão foi o destaque do jogo. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, dia 16, dessa vez no estádio Anacleto Campanella, às 5 horas da tarde em São Caetano do Sul. O São Caetano joga pelo empate para se sagrar campeão. O 15 precisa vencer por 2 gols para ser campeão, sendo que se vencer por 1 gol, o campeão será definido nos pênaltis. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Brasil! O técnico
técnico André Jardine conta com 23 jogadores na seleção brasileira pré-olímpica para o torneio de Tenerife, na Espanha. A competição amistosa, que ocorre entre hoje e o dia 19 de novembro, também contará com as participações de Argentina, Chile e Estados Unidos. 11 jogadores atuam no Brasil e, consequentemente, vão desfalcar os seus times em partidas da reta final do Brasileiro. E entre estes atletas estão nomes importantes para os seus clubes, como os volantes Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, e Matheus Henrique, do Grêmio. Os laterais Caio Henrique, do Fluminense, e Guga, do Atlético Mineiro, o meia Pedrinho, do Corinthians, e o atacante Antony, do São Paulo. Atual campeão da Copa do Brasil, o Atlético também tem convocado o goleiro Anderson. O Grêmio, desclassificado na Libertadores, prioriza totalmente o Brasileirão. O São Paulo também conta com 2 atletas incluídos nesta listagem. Além de Matheus Henrique, foi lembrado por André Jardine o goleiro gremista Felipe Mejolaro. Já o outro São Paulino chamado, além de Antony, é o zagueiro Walse. O goleiro Ivan, da Ponte Preta, e o atacante Arthur, do Bahia, são os outros convocados entre os jogadores que atuam no Brasil. E durante o período de disputa do torneio de Tenerife, o Brasileirão está vivendo os confrontos da 32ª e 33ª rodadas, que ocorrerão entre 9 e 18 de novembro. A 38ª e última jornada da competição está marcada para 8 de dezembro. Já entre os estrangeiros, os chamados, destaque para a presença do atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, que vive, aliás, um grande momento. Confira agora os convocados da seleção brasileira pré-olímpica. Goleiros Anderson, do Atlético Paranaense, Ivan, da Ponte Preta, e Felipe Mejolaro, do Grêmio. Laterais: Dodô, do Shakhtar Donetsk, Guga, do Atlético Mineiro, Ayrton Lucas, do Spartak Moscou e Caio Henrique, do Fluminense. Zagueiros: Ibanez, do Atalanta, Lianco, do Torino, Rodrigo, do Portimonense e o Alce, do São Paulo. Meio-campistas: Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, Lucas Fernandes, do Portimonense, Matheus Henrique, do Grêmio, Pedrinho, do Corinthians, Thiago Maia, do Lille e o Wendel, do Sporting. Atacantes: Antony, do São Paulo, Arthur, do Bahia, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do RB Leipzig, Paulinho, do Bayer Leverkusen e Pedro, do Fiorentina. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. A seleção brasileira feminina perdeu para a China nos pênaltis neste domingo a decisão do torneio internacional na cidade chinesa de Chongqing, após empate sem gols no tempo normal. Foram 4 vitórias e 2 empates, com o Brasil sendo dirigido por Pia Sandeige. Porém, essa é a segunda vez que a técnica perde um torneio amistoso nos pênaltis. A outra foi em setembro, no estádio do Pacaembu, para a seleção do Chile, após outro empate por 0-0 nos 90 minutos em São Paulo. Porém, ela evitou lamentar o novo revés nas penalidades. Depois do fim do jogo, a brasileira Bia Zanerato recebeu o prêmio de artilheira da competição com 2 gols. E Bárbara foi eleita a melhor goleira do torneio. Luana elogiou a evolução defensiva da equipe, que não sofreu gols no torneio após vitória por 4-0 sobre o Canadá e empate sem gols com a China. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Até amanhã.
Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.